Mas aqui vai minha crítica pro Renan Santos, que eu sei que esse cara do MBL não gosta de crítica. Eu dei 50 elogios pro Arthur Moledo Vale. Eu falei uma crítica, ele chorou, se esperneou, igual um bebê. A crítica que eu tenho ao Renan é que puta que pariu, vai ser amargo assim na casa da sua mãe, mano. Que cara negativo, mano. Que cara... eu aposto que ele não tem filho, não vai ter filho, mano. É um cara com uma vibração... Estompando... falando que a energia dele é baixa. E terminou falando que planta desgraça no mundo. Aqui é o Ryan Santos e seja bem-vindo ao Ryan Reajo, o canal onde eu reajo aos meus canais favoritos da internet. Eu preciso, inclusive, assim que eu tiver tempo, rapaziada, lembra que eu falei pra vocês que eu ia fazer os react em off? Eu vou fazer, tá? Eu aviso vocês aí. A vídeos polêmicos e vídeos virais. E hoje é a primeira vez que eu reajo ao senhor Renan Santos, mito da retórica, da oratória, um cara que tem o poder da fala. Sério? Um cara que escreveu um livro. Nem o Renan acredita. Na verdade, 2 dos melhores livros que eu já li esse ano. O livro amarelo, primeiro fascículo, segundo fascículo. Muito interessante esses 2 livros aqui, rapaziada. Senhor Renan Santos do MBL, o Brasil está virando uma Índia. Eu não... react no offline sem usar o poder de autista do protetor. Isso mesmo, ô Nolier. sei o que ele quer dizer com isso. Rápido. E o Brasil, ele não se desenvolve, né? Não dá pra nem falar que a gente se desenvolveu mais lento. Parece que o Brasil tá estagnado há uns 15 anos. Né? E é mais ou menos isso. A única cidade rica que eu vejo com motoqueiro é Dubai, que são os caras que entregam comida. Motoqueiro que realmente está trabalhando, né? Não conheço outra cidade. São classic based estampando o modernismo. Aí sim, hein? Em Paris, os caras que entregavam comida iam de bicicleta ou e-bike. As pessoas que andavam de moto em Paris eram trabalhadores que usavam a moto pra ir de ponto A pra ponto B. Mas realmente, motoqueiro trabalhador só vinha em Dubai, entre as cidades ricas que eu já fui. Estados Unidos você não vê moto. Não sei porquê, mas não tem moto nos Estados Unidos. Não tem. Muito raro vai passar um tiozão de Harley Davidson. Tipo, uma vez em 3 semanas. Duda linda. O que é esse escravo você? Eu vi um cara com aquelas BMW moto na freeway, mas só. Não tem moto nos Estados Unidos. Só apontar uma coisa que o sociólogo falou. Quando eu falo... Que hora vai ser? 20 horas. O Brasil, ele não se desenvolve. No próprio vídeo que ele reage, eu tô falando em Calado, Karatê Caetano. Mentira. Já tinha resolvido já. termos relativos. Né? A velocidade de desenvolvimento urbanístico, a velocidade de desenvolvimento econômico, a velocidade de desenvolvimento... Eu preciso saber como resolve isso aí da resolução. Vocês não sabem, né? É um negócio complicado de resolver mesmo. Dos ganhos de capital por parte da classe média, acúmulo, né? É menor, então a gente perde em termos comparativos com o mundo, porque o espaço relativo nosso diminuiu, porque nós não crescemos como os outros países de desenvolvimento. Então, por exemplo, São Paulo é uma pequena melhor urbanística. Sim, mas é muito pequena. Né? A gente pega, por exemplo, a infraestrutura... Vou dar alguns exemplos de infraestrutura que envolvem São Paulo. Na TP, como explicar a estrela cadente? Tudo isso daí são fenômenos elétricos, irmão. E depois eu penso a questão prédios e tal, construção. O Rodoanel não é uma obra complexa, amigos. Por mais que não, ela é uma obra complexa. Você não é, assim, a China construiu 10 mil coisas mais complexas do que o Rodoanel ao mesmo tempo nos últimos 40 anos. O Rodoanel não é. O Rodoanel é um anel de estrada, tá? Que deve ter ao longo dele, eu não sei, me corrijam aí, talvez 50, 70, 100 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros tem, tá? Mas é basicamente... Aquilo ali é uma desgraça, é só criminoso vagabundo ali assaltando o caminhoneiro. É uma estrada circular ao redor da região metropolitana. Muda a resolução no jogo, mas deixa em tela cheia, eu faço isso. Mas você faz live desse jeito? De São Paulo. Essa obra, que assim, alguém me corrija aí, essa obra começou nos anos 90. A gente tá em 2025, eu nem sei se completou ela. E as pessoas comemoram como se fosse nossa, o Rodoanel. São Paulo tá, né, um processo de construção de metrôs, né? Também, assim, eu lembro que assim, começo dos anos 2000 veio, assim, vamos construir novas estações. Tamo aí há 25 anos, um troço aqui, um troço ali, né? Assim, e aí quando a gente fala, porra, e a construção... Ou seja, Arcanjo, você não serve pra nada. Construção, os prédios em São Paulo. Pô, São Paulo realmente ele tem uma indústria da construção, vamos botar aqui nesses termos, mais ativa, mais quente do que em outros lugares, mas nem de longe com a pujança que você vai ver, inclusive em países já desenvolvidos. Você vai ver essa energia de construção em países no processo de desenvolvimento. No já desenvolvido, você anda numa cidade como Nova York, por exemplo, as ruas estão permanentemente em obra. Você vai andando, parece que assim, é eternamente em obra. E lugares em desenvolvimento... Aqui no Brasil é assim também. Tá tudo eternamente em obra. E nunca termina uma. A diferença lá fora é que fica em obra, mas eles terminam uma, começa a outra. Aqui fica aí, ó. As rodovias tá eternamente em obra. Eles têm esse processo de urbanização, construção de pé-desenvolvimento muito mais rápido do Brasil. Aqui, pra você, o Arthur é um mestre disso, que ele concorreu ao prefeito. Aqui também tem as outorgas, tem as licenças. Pra construir é um inferno, muito demorado.
Você precisa de muito capital. Parece até que Fala. E ele mete o pau no Oruan, mete o pau no Neymar. Muito bom esse livro, cara. Muito bom esse livro. Leia o livro amarelo do Renan Santos. Que diz aqui que é do MBL, mas quem escreveu foi ele. É muito óbvio que foi ele que escreveu. O moto mais busca, o transporte público é horrível e há uma demanda aí por entrega de documentos, por conta de burocracia. Isso fora entrega de outras coisas, né? Então aí você cria esse mundo da motoca. Mas aqui vai minha crítica pro Renan Santos, que eu sei que esse cara do MBL não gosta de crítica. Eu dei 50 elogios pro Arthur Moledo Vale. Eu falei uma crítica, ele chorou, se esperneou, igual um bebê. A crítica que eu tenho ao Renan é que puta que pariu, vai ser amargo assim na casa da sua mãe, mano. Que cara negativo, mano. Que cara... eu aposto que ele não tem filho, não vai ter filho, mano. É um cara com uma vibração... estompando. Falando que a energia dele é baixa. muito pra baixo. Tipo, Nada a só ver. fala de desgraça. Só planta desgraça no Nada a mundo. ver. Porra, essa tem... E terminou falando que planta desgraça no mundo. Caralho. Pô, o Renan só falou da realidade, velho. É a situação do postil mesmo. Vai falar o quê? Aí você tem que me conhecer, né, velho? Imagina, como é que eu posso ser negativo se todo o meu trabalho é de natureza otimista? O cara trabalha com política. Se fosse uma pessoa negativa, não entraria na política, justamente porque sabe que é praticamente impossível de mudar tudo. Né? Quer dizer, já não faria muito sentido daí, né? Tipo assim, o simples fato de um cara querer se enfiar em meio político pra tentar mudar algo, pô, ele é otimista pra caramba, velho. Ele tem que ser otimista. Eu mesmo não tenho. Por isso que eu não me envolvo com isso daí. Porque eu sei que não vai dar em nada. Meu trabalho todo é, vamos construir um partido, vamos montar uma revista, vamos formar uma geração. Não consigo ver confiança nesse Renan. Não, eu não tô falando de confiança no Renan. Eu tô falando que uma pessoa, dentro de motivações corretas, como por exemplo o Dr. Enéas, ele mostra justamente um otimismo gigantesco. Porque um cara que tem moral elevada, que tem ética, que tem honra e se enfia na política, que é totalmente o oposto disso, esse cara, irmão, ele tem que ser muito otimista. Você entendeu? Toda vez que você conversa com pessoas boas na rua, o que elas falam? Cara, não se envolve em política. Meu pau mandou você vai se lascar, R$5. só tem gente podre. Por Aí quê? a Porque a Candida, pessoa, minha linda, ela é sentava boa. aquela vez, foi muito Ela gostoso. justamente é otimista, ela não quer ficar perto dos lixos. Esses caras que são satânicos, estão envolvidos com essas coisas, entendeu? Por isso que eu tô falando. O cara ter coragem e força de vontade pra se enfiar nesse processo pra tentar mudar, a princípio, isso me parece otimismo. Mas às vezes o cara tá entrando lá por quê também? Às vezes ele tem interesse que a gente não sabe. Né? E pode ser que se corrompa também durante a trajetória, entendeu? Eu, por exemplo, aqui na live, eu não tenho otimismo nenhum em entrar pra política, porque eu sei que é furada. Jamais um cara com a minha personalidade, com a minha ideia de nação, vai conseguir chegar no poder pra governar o país. Isso é impossível, literalmente impossível. O Dr. Enéas já provou que é impossível. E ele foi o único que chegou realmente perto de mudar o Brasil. O único. Ele foi o único candidato na história, o único, com aquelas características dele, com aquela moral, com aquele preparo, que tinha a possibilidade de fazer alguma coisa. E terminou do jeito que terminou. Ele já mostrou que não dá. Sinceramente, pra mim ele já mostrou. Não dá. Você não vai vencer o sistema. Né? Do contrário, o apocalipse bíblico não aconteceria. O que você sente que é uma negatividade é eu atestar, através do diagnóstico, o tamanho do problema. Mas eu poderia atestar o tamanho do problema e entrar numa black pilada. Puta que pariu, agora acabou, que é o que muitos entram. Ah, já era, tal. Não é, eu atesto o tamanho do problema e eu falo, galera, não desistam, essa porra tem solução. Só que a gente não vai mentir pro tamanho do problema. A gente não vai fingir que o problema é menor. Ou a gente não vai, e esse é um problema nosso no Brasil, exaltar falsas qualidades ou elevar determinadas coisas a um tamanho ou um peso que elas não precisam ter. Eu vou dar um exemplo, não, nós temos a melhor cultura do mundo, não, Brasil. Não, cara. A gente exalta certas qualidades que nós temos que são menores quando comparadas às qualidades, vamos dizer, criadoras por parte das grandes culturas das grandes nações. E a gente é bem cético sobre isso. Posto isso, o nosso trabalho é de natureza otimista. É necessariamente de natureza otimista. Por ser de natureza otimista, ele pensa só no longo prazo e nas próximas gerações. Só isso. Não há como construir um partido político, não é como construir um projeto, por exemplo, que a revista Valete, que não é feita pra dar dinheiro, não é feita pra um sucesso, vamos dizer, digital. Ela é feita pra filtrar e formar as pessoas certas. Sendo pessimista. Nem tem como ser. Eu nunca escutei nada construtivo, não, assim, nada, não vou dizer construtivo, nada confortante, nada positivo da boca do Renan. Ele só reclama, só aponta defeito, só planta discórdia, só mostra o mal do mundo. Esse não era o intuito desse react. Mas poxa, assim, acho que você tá vendo um recorde, ou cortes meus que viralizam, né? Não é exatamente isso, né? Acho que quem tá aqui sabe muito bem dos nossos planos, de toda a energia que a gente tem, né? Então, a gente passa vários dias da semana comemorando vitórias que a gente tem, comemorando a adesão de determinadas pessoas a... Cara, mas o lance aqui no Brasil
há muito pouco o que comemorar. Eis aqui. O que tem pra comemorar no Brasil? Que sai na grande mídia, que gera repercussão. Cadê? Que eu tô aqui também, tô todo dia aqui reagindo. Pô, uma vez ou outra só a gente vê uma coisa que é satisfatória, só que não tem repercussão na mídia. É raríssimo ter. O que tem? Só tem lixo, tem coisa, só tem merda acontecendo, cara. O clima do país é totalmente defasado. Os projetos, as ideias ou coisas que nós fazemos. Agora, definitivamente, né, não dá pra comentar, assim, em termos muito positivos, o que tá acontecendo aqui no Brasil. A situação brasileira é uma situação muito grave, né? Já vejo o clipe do Super. É bem grave, não dá pra você ficar aqui dourando a pílula. Agora, a gente pode ser otimista, por exemplo, o caso do Milei. Milei é um caso bem engraçado porque eu, especificamente, fui muito duro com relação ao surgimento do Milei e tal. A vinculação dele ao certo bolsonarismo, ele parecia um louco. Começou a dar certo, a gente tá aqui, ó. Isso aqui é uma revista otimista sobre o caso argentino. Otimista. Então, não é que... Milei tá dando uma estompada lá, hein? Não, agora a situação brasileira é difícil a gente levantar elementos bons, mas a gente já levantou, a gente vive citando, pô, olha o exemplo do Matopiba, olha o exemplo do Ponto Digital lá em Recife. A gente levanta pontos bons, mas sobre sua opinião do meio sistema, capitalismo, socialismo, comunismo, etc. Sempre tive curiosidade para saber a sua posição sobre esse assunto. Manda double. Toma o double, irmão. Na minha concepção hoje, eu percebi que capitalismo e comunismo, eles são conceitos que são apresentados de forma romantizada para a população, são ensinados de forma totalmente limitada, num pedaço de papel onde tudo é perfeito, mas na prática não acontece nada daquilo. Comunismo nunca aconteceu, capitalismo real nunca aconteceu. O que você tem é toda uma farsa bem estabelecida, onde pessoas que mandam no jogo do mundo, elas detêm a maior parte da riqueza e a maioria morre de fome. É exatamente disso que se trata. Os amigos de quem tá no poder ganham vantagens e a maioria não tem vantagem nenhuma. Mas vivem disputando pra ter alguma vantagem e nunca conseguem. É isso que acontece. Então, o capitalismo que eles dizem que existe no Brasil não existe. O comunismo nem se fala porque comunismo, pior ainda, ele tem natureza satânica. Porque quando você imagina em comunismo em sua totalidade, você aflige o espírito do ser humano. Você faz automaticamente o ser humano perder seu valor. Você vira um vagabundo, um safado. O comunismo estimula o que tem de pior no outro. Por isso que é satânico. Basicamente é isso. Certo? O comunismo ele não respeita as leis de Deus. É totalmente mentira. O capitalismo a gente poderia adaptar às necessidades nacionais, desde que fosse um governo legítimo. Porque dá pra você criar perfeitamente bem um sistema de meritocracia assim, que o cara vai lá, ele luta pelo que ele quer, ele consegue, ele vai avançando e conquistando suas coisas, ganhando um salário legítimo. Dá pro cara querer ser exatamente tudo que ele quiser, e ele tem que ser estimulado a exercer todo o seu potencial, sua inteligência, tudo aquilo que ele quer contribuir de bom pra humanidade. Basta ter um incentivo correto. Só que não tem. Não existe isso. Esse capitalismo que a gente vê aqui no Brasil, na verdade, ele é apenas um regime de oligopólio, onde você tem o que eu acabei de falar. Essas empresas aí que é uma minoria, eles ganham tudo. Os políticos, através de seus acordos com esses caras, ganham tudo. E a maioria vive na miséria. A população brasileira está na miséria total. Quem ganha salário, o que ganha não dá para fazer nada. E aqueles que não ganham, vivem sobrevivendo aí do jeito que dá todo dia. Entre a vida e a morte. Entendeu? É só isso, não tem capitalismo nem nada aqui, cara. Nunca teve. Porra nenhuma. A não ser na época de Getúlio Vargas, né? Porque na época de Getúlio Vargas, o trabalhador ganhava um salário mínimo, e o salário mínimo, naquela época, ele conseguia corresponder àquilo que o trabalhador precisava. Ele ia no mercado, ele comprava comida, ele comprava sua roupa, ele vivia trabalhando, só que o que ele ganhava era ganho com dignidade. Ele não se sentia desvalorizado. Né? Por isso que foi o Getúlio Vargas que criou também as leis da CLT, que naquela época, não a CLT de hoje, que é totalmente defasada, naquela época a CLT servia para a realidade nacional. Hoje não dá nem para falar em CLT, porque se a gente tem um salário que não acompanha a inflação, acabou a CLT. Não adianta eu falar pra você que eu criei aqui um sistema de leis que vão prestigiar o trabalhador se o salário é mentiroso, se a moeda que a gente usa é mentirosa. Não existe. Bunda cagado do Rick Mate não mandou então, R$5.
É tudo fraude, irmão. Semana Tudo fraude. abençoada, os campos. Eles são muito incipientes, pra dizer o mínimo. Não dá motoca. Então tem uma coisa meio indiana aqui. Renan, vamos pra Suécia, fazer o tour de Blonde. Eu vou te mostrar uns lugares aí em Visby que eu conheço, em Aarhus, no norte da Dinamarca. A gente vai pra Turku na Finlândia, alguns lugares aí. E vamos filmar isso daí. Pelo menos a gente vai plantar algo construtivo, algo positivo pra nossa audiência. Ao invés de ficar plantando medo e falando de notícia ruim nessa mandou porra. R$5,04. Esses bosta do MBL criticou e falou mal de todos que usavam fundão eleitoral. E agora estão usando também. Eles deveriam ter um mínimo de caráter e fazer um vídeo se desculpando. E aliás, esse aí falou que político não funcionário nosso. Mas eles fizeram isso daí. Esse vídeo aí explicando, eles falaram que foram preconceituosos. Como que foi? O Renan falou e o Arthur já falou Anonimo disso. mandou Que 5 reais. eles falaram mal do Vídeo muito fundão importante, eleitoral, sim. criticando a opção Só do que se depósito eles não da passassem a maionese de usar, influência, eles pessoas estariam aí, perdendo tá? na Dá disputa uma para chegar olhada até o aí. poder, que é o que eles querem. Segundo eles, é uma ferramenta que eles estão usando justamente para poder competir de igual para igual. Porque os outros usam, então eles ficam em desvantagem. É aquela história lá, você vai subir no palco do Mr. Olímpia, se você não usar anabolizante, você nem sobe. Entendeu? Vai disputar esse tipo de coisa aí. Aí vai de você, vai querer tomar espetada, vai querer lá ficar usando droga, é isso daí. Esse é o lance aí que eles falaram, né? Que fizeram, não é nem preconceito a palavra que eles usaram contra o fundão eleitoral, foi uma... Eu não lembro, mas eles fizeram um vídeo falando disso, tá? Eu já falei aqui o que eu penso de fundão eleitoral. Pra mim, isso daí tem uma insignificância gigantesca. Pra mim, o problema do fundão eleitoral é quem desvia esse dinheiro pra outras finalidades. Pra mim, o problema do Brasil é muito maior do que os problemas reais são infinitamente maiores do que o fundão. Os brasileiros. Eu sei que gosta de você, Renan. Gosta muito da disso. moto, tal. Os carros aqui velhíssimos, todos pequenos, todos de péssima qualidade. A infraestrutura urbana, o equipamento urbano, né? As pontes, o material utilizado nas construções, todos de quinta categoria aqui no Brasil. Eu gosto desse cara. A galera tá nos comentários, ele... Comprei as 6 lições de Von Mises, mas já li o PDF dele. Você acha que é um livro bom? Lógico que é. Claro que é. Ele tá farmando, não sei o que, mano. O Ryan dos Santos, tá? Eu comecei a conhecer mais ele recentemente, já sabia dele antes e tal. Ele é um dos grandes magos do marketing na internet no Brasil e tal. Com todas as qualidades e os defeitos que vem embutido. Qual a brisa de eu não falar do MBL? Eu não falo do MBL, eu falo de ideias, irmão. Eu reajo aqui não só ao MBL, eu reajo a tudo aquilo que dá pra reagir, literalmente a tudo. Eu reajo a tudo nessa live. Nisso. Dito isso, ele é um Minha preocupação não é quem tá falando, ou o grupo que tá falando, minha preocupação é com a verdade. cara de carisma natural. Você vai no Felca também? Vou. Só que no Felca eu não sei ainda quando que eu vou conseguir, mas eu aviso vocês. É muito parecido nesse sentido com o Arthur, que é um cara que tem aquele carisma, você fala, puta, eu não resisto ao carisma desse cara. Esse cara pode até ter uns defeitos, o Arthur tem todos, mas não aguento, eu não resisto, entendeu? Vamos lá. Aproveitando que você falou que conhece o Ryan há um tempo, o que você acha da teoria dele da tatuagem de borboleta? Eu vi, assim, mas eu nunca entrei nos detalhes da teoria. Diz ele que uma mulher que tem tatuagem de borboleta é uma red flag gigantesca porque ela tem problemas com o pai. Então você deve se afastar e jamais ficar com qualquer mulher que tenha tatuagem de borboleta. Você não acha que isso pode ser uma falácia da falsa causa? Porque, assim, é uma tatuagem muito comum. Então, a chance de mulheres tatuadas terem uma tatuagem de borboleta é alta. Porém, o grupo Mulheres Tatuadas costuma ser um grupo de... Vamos dizer, primeiro, elas são muito numerosas, você vai ter muita coisa. E dentro do grupo Mulheres Tatuadas... você indica começar? O que o Renan tá falando aqui também é uma obviedade, né? Negócio de tatuagem de borboleta. Tem um fundamento aqui lá que o Renan falou, só que você não pode justificar. É o que o Renan acabou de falar, né? A falsa causa, né? Não dá pra você generalizar. A incidência de mulheres problemáticas com tatuagem é maior. Porque literalmente borboleta tem 1 milhão de significados. Pode significar qualquer coisa pra pessoa que gosta disso. De Bitcoin na rede. Que mulheres, maior do que nas mulheres sem tatuagem. Logo, como há muitas mulheres de borboleta dentro do grupo Mulheres Tatuadas, e como há uma participação maior de mulheres problemáticas dentro do grupo Mulheres Tatuadas, a gente pode fazer isso, mas não pode ser uma falsa correlação, pode ser. Acho que não é falsa causa, mas é uma espécie de uma falácia ali, mas é uma falácia engraçada. Isso daí é um exagero, sem dúvida que é um exagero. Boa pra trabalhar. É igual a minha teoria da canela exposta, do político. O político com canela exposta como é que é? Nem todo político com canela exposta é corrupto, mas todo político corrupto está com a canela exposta. Dá pra trabalhar ali.